Olá pessoal, tudo bem? Calor, muito calor e semana corrida, mas estamos aqui no sábado. Vou gravar esse vídeo no sábado, vou soltar hoje mesmo, para falar com vocês sobre a nota de corte para a segunda fase da FUVEST. E assim, estou fazendo um vídeo sobre esse assunto porque muitas pessoas já me perguntaram sobre isso no e-mail, inclusive a minha opinião. Sendo sério com vocês, a minha opinião não vale praticamente nada aqui, porque eu não sou um especialista que fica analisando tendências da FUVEST e questões e blá blá blá, mas vou falar mesmo assim, já que vocês pediram, tá? O foco desse vídeo então vão ser 3 pontos, eu vou falar 3 pontos relacionados a essa nota de corte da segunda fase. Primeiro ponto, como é feito o cálculo dessa nota de corte? Eu sei que para alguns isso é óbvio, mas para outros isso não é óbvio, porque já me perguntaram várias vezes nessa semana, então eu vou esclarecer aqui geralzão para todos vocês. Segundo ponto, eu gravei um vídeo faz uns 2 ou 3 meses falando de uma mudança que tinha especificamente no vestibular da FUVEST esse ano. Quer dizer, ia começar a valer a partir desse ano. E o pessoal já veio me perguntar se essa mudança vai ou não impactar na nota de corte da segunda fase. Vou falar sobre isso também. E por fim, o terceiro ponto, que seria a minha opinião se esse ano a nota de corte vai subir, vai descer ou vai manter. Vamos falar então desses 3 pontos aqui. Começando pelo primeiro ponto então, como é feito a nota de corte, como é feito o cálculo da nota de corte da segunda fase da FUVEST. Se vocês forem olhar, todo ano a FUVEST divulga uma planilha contendo as notas de corte da segunda fase e a relação candidato-vaga para a segunda fase, tá? E qual que é a regra aqui? A FUVEST sempre vai mirar em ter 4 candidatos por vaga na segunda fase. Tudo bem que nem sempre isso é possível, já vou falar sobre as exceções aqui, tá? Mas esse é o número mágico que a FUVEST tenta mirar. Alguns vestibulares miram outros números, então assim, pelo que eu me lembro, a Unesp mira muito mais alto. A Unesp lembra que tinha casos, por exemplo, medicina, que tinha 10 por vaga na segunda fase. Não sei se hoje em dia ainda é assim. Mas esse é o número mágico aí da FUVEST, 4 candidatos por vaga. E como é que eles fazem então esse cálculo? Primeira coisa, aqui vai surgir de novo um tema muito complexo, que é a questão do curso versus a carreira na FUVEST, tá? Inclusive já fiz um monte de vídeos sobre isso, eu até recomendo que vocês busquem aqui no canal. Se vocês colocarem FUVEST curso carreira, vai aparecer um vídeo que eu fiz aqui, acho que ano passado, explicando um pouco. Se eu for explicar aqui, vai ficar assim um vídeo gigante de mais de 20 minutos, então eu não vou tocar nesse assunto, mas a questão é o seguinte: vocês, inicialmente na FUVEST, escolhem uma carreira. Dentro da carreira, vocês escolhem os seus cursos, tá? A competição na primeira fase é em nível de carreira. Então, se você tem uma carreira com 100 vagas, a FUVEST vai tentar chamar 400 candidatos desta carreira. E, Felipe, como é que fica a questão dos cursos? Por enquanto, não se entra no mérito da questão do curso, tá? Isso é feito em nível de carreira. Então, se eu tenho lá uma carreira X com 300 cursos, essa carreira X tem 100 vagas, independente de como os candidatos escolheram os cursos, vai se tentar chamar 400 candidatos para aquela carreira X, tá? Só que na prática, nem sempre esse número é possível. Então, se vocês forem olhar umas planilhas de anos anteriores, vocês vão ver que tem cursos com, por exemplo, 4.1, 4.2, tem cursos com, sei lá, 3 candidatos por vaga, tá? Então esse número costuma variar. Por que que isso acontece? Porque na prática, esse ajuste da nota de corte, ele é meio que um ajuste fino. Como assim ajuste fino, Felipe? Eu vou pegar um caso assim bem dramático aqui para vocês entenderem um pouco. Digamos que na minha carreira X lá com 100 vagas, se eu coloco a nota de corte como 50, eu vou chamar 6 candidatos por vaga, tá? O que é um número bem alto. Se eu colocar a nota de corte como 51, eu vou chamar 2 candidatos por vaga. E aí? É 50 ou é 51? Tem que ser ou um ou outro, não existe 50 e meio, né? Então qual que eu escolho, né? E por conta desse dilema que vocês encontram algumas variações, tanto para mais 4.1, 4.2, quanto para menos 3, por exemplo, tá? Então é por conta desse ajuste fino aí que a FUVEST faz com a nota de corte. Tudo bem, também existem alguns casos aqui que é importante falar. Por exemplo, qual que é a nota de corte mínima que vocês têm que tirar na FUVEST para ir para a segunda fase? É 27, que é 30% da prova. Então assim, se vocês forem olhar em anos anteriores, não existe nenhum curso, nenhuma modalidade cuja a nota de corte para a segunda fase é inferior a 27, porque senão
isso seria aí vai contra, né, as regras da FUVEST, tá? Inclusive até uma curiosidade histórica interessante para vocês, quando a Poli começou aqui, né, junto com outros cursos, a adotar as cotas, né, a C, no caso a C, que é uma ampla concorrência, EP e PPI, né, as ações afirmativas, existia uma preocupação muito grande do PPI, o pessoal não uma parcela muito grande não atingia a nota mínima, e com que isso, a relação candidato-vaga para a segunda fase fosse próxima de 1, né, então todo mundo já teria aprovado automaticamente. Mas acabou que isso não se concretizou. Então, é assim que eles fazem o cálculo para essa nota de corte da segunda fase. Então, assim, se vai aumentar, se vai diminuir, não é uma coisa que a FUVEST escolhe. No fundo, os próprios candidatos, dependendo do desempenho deles, faz com que a FUVEST sete, né, defina um valor de nota de corte. Mas não é que a FUVEST foi boazinha ou foi malvada. É que depende dos candidatos, tá? Então é importante deixar isso claro. Segundo ponto, então. Com base naquela mudança que eu falei do vestibular, a partir desse ano, se isso vai afetar ou não a nota de corte para a segunda fase. Dando um breve resumo dessa mudança, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição desse nosso vídeo aqui. Qual que é a mudança? A partir desse ano, candidato que escolher EP pode entrar em vaga C. Candidato que escolher PPI pode entrar em vaga EP, pode entrar em vaga C. Tá? Então o pessoal de ações afirmativas tem mais vagas para concorrer de certa forma. Beleza? Tá. Se isso vai impactar ou não na nota de corte da segunda fase. Eu refleti muito sobre o assunto, tá? A FUVEST não deixou explícito essa resposta, mas assim, refletindo muito sobre o assunto, eu não vejo lógica alguma dessa mudança afetar a nota de corte da segunda fase. Por quê? Porque se a ideia da nota de corte é deixar 4 candidatos por vaga, se você faz com que o candidato EP influencie na nota do AC, você vai fazer com que o EP, por exemplo, valha por 2. Valha por ele e valha pelo AC. O PPI valha por 3. Valha por ele, pelo EP e pelo PPI. Nessa etapa, cuja função é apenas cortar fora uma galera. Então, se vocês fossem fazer isso, iria gerar uma certa distorção estatística. Então, eu não vejo lógica alguma na primeira fase do candidato EP, por exemplo, contar para esse corte de candidato nas vagas AC. E o mesmo vale para PPI, tá? E assim, como a FUVEST não explicitou nada sobre o assunto, então eu acho que realmente é essa a resposta. Essa mudança não vai impactar na primeira fase. Na segunda fase vai impactar? Vai. Vai impactar muito? Não. Muito acho que não, porque assim, olhando na prática, são poucos os casos dos candidatos EP e PPI que tem nota para entrar em AC. Mas existem alguns casos sim, então um pouquinho vai impactar. Agora o quanto vai impactar, a gente vai ter que ver a partir desse ano mesmo, tudo bem? E por fim o terceiro ponto, que é a minha opinião se vai subir ou não as notas de corte da terceira fase, da segunda fase da FUVEST esse ano. E é o seguinte, a gente precisa analisar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, a nota de corte, ela ao longo dos últimos anos, ela aumentou nos mais diversos cursos por 2 motivos. Primeiro motivo, a adição, né, das cotas, que fez com que a gente separasse as vagas e com isso o AC aumentasse bastante, tá? Segundo motivo, por conta da pandemia. Então assim, se vocês forem olhar aí o vestibular FUVEST 2021, que foi logo o primeiro ano da pandemia, né, o 2020, a nota de corte aumentou bastante. Inclusive, medicina foi 83 de 90, o que eu acho assim uma coisa absurda e desumana. Porque imagina, você errou uma, você já quer morrer, porque você errou uma questão, sendo que para nós, meros mortais que não queremos medicina, errar uma acontece, né? Fazer o quê? Então, assim, a gente vem aí de uma crescente de aumento da nota de corte. Primeiro, por conta das cotas. Então, assim, se vocês forem olhar, inclusive, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha mega planilha de dados da FUVEST que eu fiz. Inclusive eu percebi que no caso da segunda fase faltou atualizar do ano passado. Então eu vou atualizar provavelmente entre hoje e amanhã. Mas eu tenho outros dados lá interessantes. Se vocês forem olhar a evolução das notas de corte nos últimos anos, se eu não me engano foi em 2018 que começou as cotas, mas 2018 foi pouquinho. 2019 aí já começou mais. Só pra pensar, não, acho que eu tô deslocando um ano. Mas enfim, vocês vão olhar lá na planilha e vocês vão entender. A questão é, no primeiro ano que entraram as cotas, a nota de corte já subiu um pouquinho. Mas subiu só um pouquinho. No segundo ano subiu muito mais. Por quê? Porque
porcentagem de cotas aumentou muito mais, né? Porque a ideia das faculdades públicas era ir aumentando a porcentagem de cotas até chegar nos 50%, que hoje em dia todas elas estão com 50%. Então hoje em dia a questão de cotas está estabilizada, não tende mais a ter variação na nota de corte por conta dessa questão das cotas. E aí, logo quando estabilizou as cotas, também veio a pandemia, que fez com que, teoricamente, é o que o pessoal fala, pelo menos o que eu li sobre o assunto, a FUVEST de 2021, né, FUVEST 2021, que foi em 2020, foi uma prova mais simples do que nos outros anos. Justamente por quê? Porque o pessoal foi prejudicado pela pandemia. E aí, com isso, a nota de corte estouraram. Pelo que eu vi, em 2020, na FUVEST 2022, do ano passado, as notas de corte caíram um pouco em alguns cursos. Por quê? Porque foi uma prova já um pouco mais normal, tá? Qual que é a minha expectativa para esse ano? Minha, Felipe, com base em fonte Data Felipe, tá? Eu diria que a nota de corte ou mantém ou cai. E eu acho difícil ela aumentar porque não tem nenhum contexto para isso. Cotas estabilizadas, pandemia, assim, a FUVEST não está mais pensando nos efeitos da pandemia, né? Até porque voltamos para o ensino presencial plenamente este ano. Então, assim, eu não vejo mais motivos para isso. Então, por conta disso, na minha humilde opinião, nota da segunda fase ou mantém ou cai, tudo bem? Pode ser que, eventualmente, em cursos onde a nota de corte é mais baixa, isso aumente, porque eles são mais... eles têm mais tendência de variação de nota. Agora, cursos com nota de corte mais alta, eu acho muito difícil que isso aí aumente, tá? Ou vai cair, ou vai manter. Mas, de novo, isso aqui é só a minha opinião, o meu chute aí, com base no que eu penso, tá? De qualquer forma, a gente tem que realmente esperar sair a divulgação oficial da FUVEST sobre isso. Mas eu espero ter trazido para vocês algumas informações aí relevantes sobre a segunda fase. Tudo bem? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Se cuidem, se hidratem. Fiquem hidratados e motivados, tá? Nossa, com esse calor tá muito difícil. Realmente. E até o nosso próximo vídeo.